Olá pessoal, tudo bem? Volto aqui, outro encontro aqui com a minha parceira, a doutora Lenícia Neri, escritora do livro Comer e Beber, tá? Que está disponível. Olá pessoal, estou de volta aqui com a minha parceira, a doutora Lenícia Neri, autora do livro Comer e Correr, tá? Que está disponível na Amazon, é um e-book, né? E hoje a gente vai falar, o nosso encontro hoje é para falar sobre a base alimentar para meia maratonistas e maratonistas, tá? Que aí tem algumas relações um pouco diferentes. Eu queria começar até perguntando para ela em relação ao... O maratonista tem aquela ideia de que é verdade, quanto mais leve ele tiver para a maratona, melhor é, né? Mas aí muitas vezes eles acabam pegando um pouquinho na alimentação, deixando de comer e aí falta um pouco de energia para os treinos. Fala um pouquinho da base alimentar. Na verdade, chega muita gente aqui no consultório que ele tem o histórico de foi para a corrida para emagrecer. Então as pessoas emagrecem correndo, então ela vai aumentando o volume. E ela percebe que se chegar na maratona é muito melhor, porque o volume de treino é maior e ela vai emagrecer. Então ela vem com o histórico, que eu falo que é o medo de voltar a ser gordinho, né? Então tem muito isso. Então a pessoa treina volume grande e ela não recupera bem, ela não se alimenta bem para recuperar. Então ela tem medo do carboidrato, por exemplo. Então ela fala assim, eu não vou comer carboidrato porque carboidrato engorda. E daí eu não vou fazer isso direito. E o que acontece muitas vezes? Até essa é uma estratégia comum, a pessoa tem cãibra. Aí fala assim, mas eu tenho cãibra porque está calor. Às vezes não, às vezes é falta de carboidrato. Porque se você, cada 1 grama de carboidrato armazenado no músculo, ele carrega 3 de água. E daí desidrata a fibra muscular e daí ela tem a cãibra. Então às vezes ela tem cãibra por falta de carboidrato. E daí ela fala assim, não, vou repor mais, hidratar melhor. E às vezes nem é hidratação. Então eu tenho que tirar, né, esse medo de engordar e falar assim, a estratégia de emagrecimento é outra, não recuperar após o exercício é perigoso e o maratonista precisa comer muito carboidrato, muito, né? Então muitas vezes a gente não atinge a recomendação de carboidrato. Então é um medo infundado, né? Você precisa de carboidrato para conseguir render melhor no treino, demorar mais para ter a fadiga, para ter uma velocidade melhor também. Em termos de proteína? Proteína normalmente a gente atinge, tá? Então vou ser bem sincera, a gente come uma dieta normalmente hiperproteica, tá? Algumas pessoas não, tá? Então, por exemplo, às vezes falta uma proteína no lanche da tarde, porque o lanche da tarde é mais difícil. Então, por exemplo, não tem um leite, não tem um queijo, não tem uma proteína lá. Então, às vezes você coloca uma suplementação, mas não é o caso. A maioria das pessoas comem proteína além da cota que precisava. Então, a proteína e o carboidrato são importantes. A gordura também, muita gente tira, faz 0 de gordura, mas você não sabe que o maratonista vai usar o estoque de gordura durante o treino também. Lógico que tem que ser uma gordura de qualidade. Não estamos falando aqui da gordura da carne, a gente está falando de uma noz, castanha, nozes, colocar um azeite, comer abacate, então são gorduras mais saudáveis, mas que é necessário também. Então a verdade é, maratonistas não têm medo de comer, né? Precisa comer, precisa recuperar e precisa treinar bem para cozinhar. Essa é a vantagem de fazer maratona, você pode comer, não é? Tem que comer, muita massa. Comer bastante, carboidrato. Então a gente segue aquela regra da nutrição de 60% a 75% de carboidrato, né? 30% de proteína dentro da dieta. Isso, chega a 70% até de carboidrato. A dieta pré-maratona, até uma semana antes, é muito rica em carboidrato. Tá. E aliás, legal você tocar nesse assunto que eu queria falar sobre isso. Muitas pessoas utilizam a supercompensação de carboidrato, né? Às vezes, na verdade, acho que erroneamente eles tiram já um pouquinho antes de carboidrato para depois repor ele na semana que antecede. Mas a supercompensação não se faz comendo carboidrato na semana anterior e na última semana você dá uma potencializada de carboidrato. A verdade é assim, antigamente fazia esse protocolo que você falou, ele tirava carboidrato, treinava bastante e depois uma semana prévia da maratona aumentava o carboidrato e diminuía o treino. O que eles perceberam? Que quando você diminuía carboidrato e aumentava o treino, as pessoas quebravam. Então você tem um treino alto, bem o pico do treino, se tirar carboidrato é um risco muito grande. Então hoje não se faz mais esse protocolo, o protocolo hoje é manter o carboidrato, na semana que antecede a prova, você diminui os treinos e aumenta ainda mais o carboidrato. Com essa estratégia já é suficiente. Você vai aumentar o conteúdo de reserva de carboidrato no músculo, que é uma reserva limitada, uma reserva que não se expande muito, não é igual a reserva de gordura, por exemplo. A reserva de gordura é ilimitada. A reserva de carboidrato no músculo, você consegue aumentar através dessa estratégia. E isso melhora o rendimento na prova, melhora a velocidade, diminui fadiga. Então é uma estratégia que funciona bem. E é colocar bastante carboidrato. Tá, e isso na última semana, nos últimos dias, 7 uma dias. semana antes da 7 prova. dias antes. Isso, Legal.
vale a dica. E aí você falou da cãibra, que a cãibra às vezes é uma falta de carboidrato, outras vezes hidratação, né? Como que a gente às vezes mensura isso? Em treino às vezes aparece, né? Mas geralmente aparece só na maratona e aí já... E é muito difícil, né? Porque você tem que ver o histórico da pessoa. Você deve saber, assim como eu, né, que tem cãibras que são falta de alongamento, tem outras que são excesso de alongamento, tem a cãibra que é da pessoa que não se hidrata bem durante a semana, se hidrata só no treino. Então a hidratação em si, eu falo que ela pode ser crônica, que é a do dia a dia, e a hidratação aguda, que é aquela do momento do treino ou do momento da prova. Que daí vem o antes, o durante e o após. Tá? É muito comum o pessoal relatar cãibra a partir dos 30 km lá no final. Então pode ser que seja uma falha de reidratação, pode ser que pode ser que seja uma falha de eletrólitos, então perdeu muito sódio, não repôs direito, uma maratona com calor extremo, e daí não repôs os minerais, repôs só a água e carboidrato, e daí pode ter esse erro, mas é comum também que seja a parte do carboidrato, a falta de cansaço, a falta de alongamento, então é um misto. Tá. É muito difícil você achar uma causa só, então normalmente tem várias coisas envolvidas. Tá. Lembrando que, como eu falou, às vezes a gente perde durante a prova eletrólitos e os gels são basicamente carboidrato, né? Então as pessoas às vezes têm aquela impressão de que comeu gel, beleza, estou evitando a cãibra, mas na verdade às vezes não tem nada a ver. Às vezes tem, mas às vezes não tem nada a ver. Né? E é uma coisa bem interessante que tem um sintoma, até falando da hidratação, que é muito parecido com desidratação, que chama hiponatremia. Ou seja, a pessoa repõe só com água, não bebe aquele repositor hidroeletrolítico, ela só bebe água e dilui o sangue dela, no conteúdo de sódio. Os sintomas são muito parecidos com a desidratação. Se você vai pesar a pessoa, ela está com peso às vezes maior do que ela estava na largada. Então ela bebeu tanta água que ela diluiu o sangue e dá sintoma também de tontura e também pode levar à morte. Então isso é uma coisa bem grave, tanto é que antigamente as recomendações era beba o quanto de água você puder. E hoje em dia eles já tem uma precaução com isso, que você pode diluir o seu sangue. Então você tem que intervalar. Para provas longas existe esse risco. Tá? Para prova curta não, 5, 10 km não é o caso, mas meia maratona, mas principalmente maratona, ultramaratona, tem que beber o repositor eletrolítico, a água, tomar o gel, dependendo do caso, a cápsula de sal. Tá, e aí você falou de hidratação, durante a semana, treinamento, é importante, já falou que é importante a gente beber água, mas a gente tem que tomar um cuidado para não hiperidratar. Tem uma média assim, mais ou menos? Durante a semana você não tem essa preocupação, porque daí você pode tomar o excesso de água vira xixi. Tá. Então isso é tranquilo. Tá. O durante a prova que é o problema, porque daí você está perdendo sódio e repondo só com água. Tá? Então durante a semana pode beber bastante água. O xixi tem que ficar transparente. Essa é a dica, tá? Agora, durante a prova, perceba a sede. E às vezes a gente não percebe a sede. A gente vai passando e deixa, né? E a sede já é um sintoma tardio. Quando você sente sede, já perdeu 3% do seu peso corporal de desidratação, tá? Pessoal, perder peso durante a prova não é emagrecer, é perder água, é desidratar. Isso é um erro para mim muito comum, né? Perdi 1 quilo, nossa, que legal. Você desidratou 1 quilo, tá? E normalmente quando você termina um treino longo ou uma prova longa, você tem que repor 150% dessa perda. Então se você perder 1 quilo, você vai ter que tomar 1,5 litro de água, tá? Não de uma vez, aos pouquinhos, mas precisa retornar. Durante o quê? 24 horas? 24 horas. Agora, se por exemplo você perdeu 3 quilos, que é comum, faça esse teste. Pesa antes e pesa depois do treino longo. Tem gente que perde 3 quilos. Você vai ter que repor 4,5 litros. Não consegue. E daí a pessoa fica desidratada 2 ou 3 dias. Né? E esse é o risco. Tá, legal. Acho que é isso aí. A gente falou de cãibra. Eu acho que falamos tudo aí que envolve um maratonista. Né? Vale a dica. Lê, obrigado de novo aí pelo papo. A gente vai ter um outro encontro com ela aqui pra gente falar sobre mitos e verdades, mais mitos do que verdades, na verdade, do emagrecimento, tá? Não percam, tá bom? Até Valeu, mais. obrigado.